Cláudia, a coisa está aberta, hein? Bom dia, amigos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Que a partir desse momento possamos lembrar o nosso companheiro, mentor espiritual da nossa casa, que assiste a cada um de nós. Vamos, então, nos preparar para a reunião de hoje, lendo o capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo intitula-se Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. E Emmanuel, então, vai interpretar para nós este versículo. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de o que Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral, ou seja, na soleira da porta de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Então, vamos fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, todos juntos e unidos, encarnados e desencarnados, ouvindo-te perguntar a cada um de nós: que buscais? No silêncio de nossas almas, Senhor, estamos a te responder. Assim, envolve-nos no teu amor e na tua paz. E que, a partir desse momento, possamos unir num só pensamento a tua misericórdia, envolvendo-nos, envolvendo o nosso companheiro Newton, que vem falar a cada um de nós, para que possamos nos erguer, caminhar contigo com coragem, mas com muito amor. Que em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual de nossa casa, possamos iniciar com alegria e respeito a reunião desta manhã. Que assim seja. Então, como falamos, todos sejam muito bem-vindos à Casa de Bezerra de Menezes. E hoje nós temos o nosso companheiro Newton, trabalhador da nossa casa, que vai nos falar: ajuda-te, que o céu te ajudará. Meu querido Newton, a palavra é sua. Jesus o abençoe. Obrigado, Marcinha.
Bom dia a todos. Mais uma vez é com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. Neste momento, banquete virtual, porque, como sabemos, ainda não podemos retornar à nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, para fazer esse trabalho presencial. Por outro lado, é com muita alegria, porque alcançamos outros corações, outras mentes. O desafio de hoje, deixo compartilhar aqui com vocês, que nós vamos... Deixa eu ver se eu consigo aqui, que mudou a tela do negócio aqui, ó. Só um minutinho, que eu vou ter que abrir de uma outra forma. Aqui. Vamos aqui. Estamos vendo? Está tudo certinho por enquanto? Vamos ativar aqui o som. Bom, o nosso desafio de hoje é comentar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis é o título. Os itens 1 a 5, cujo subtítulo é Ajuda-te que o céu te ajudará. Normalmente, pessoal, eu faço um roteiro. E aí eu tento seguir esse roteiro, porque se eu for tentar puxar de memória, não dá, não funciona. Porque as coisas que eu pesquiso, as coisas que eu estudo, elas vão para um baú, e esse baú fica num poço muito profundo. E eu levo uma temporada para ir buscar esse material de volta para eu conseguir falar. Então, eu prefiro trabalhar com a leitura e com o vídeo por dois motivos. Primeiro, que eu acho que o audiovisual facilita o aprendizado, o entendimento do que está sendo exposto. Segundo, porque nós temos irmãos e irmãs que têm dificuldade de leitura ou de ouvir. Assim, a gente tenta alcançar, da melhor forma possível, todos os nossos irmãos. Então, eu vou começar de trás para frente, porque eu estava pensando em contar uma historinha para vocês no final, mas eu vou contar no começo. Lá pelos idos da década de 1990, eu me encontrava em muita dificuldade emocional. Naquela época, nós tínhamos dificuldade de entendimento da nossa realidade. Eu convivia com as manifestações espirituais dentro da minha casa, já que minha mãe era praticante da Umbanda, por uma necessidade. E eu, jovem, não compreendia, não tinha o entendimento da profundidade daquilo, da importância daquilo. Até que um dia, das várias dificuldades que eu me encontrava na época, eu fui parar num local lá em Belém do Pará, desculpa, eu não citei o fato, eu sou de Belém do Pará, eu fui parar num centro cultural que tem lá no centro da cidade, chamado Centro Cultural Tancredo Neves. Sentei num banco de praça, e ali nas minhas reflexões, no meu desespero, na minha dor,
eu fiz o seguinte questionamento a Deus. Eu sempre tive dentro de mim uma religiosidade. Eu gostava de frequentar as igrejas católicas, as missas. Quando convidado para cultos, eu ia, mas eu tinha uma dificuldade quando a minha mãe me levava para o centro de Umbanda. Ponto. Volta ao texto. Então, lá, eu fazendo as minhas reflexões de jovem, naquela época, eu fiz a seguinte reflexão com Deus, que, na verdade, eu estava questionando ele. Eu disse assim: Deus, meu Deus, onde estás que não respondes? Te procuro e não te acho. Onde estás que não respondes? Mal sabia eu que eu estava plagiando Castro Alves. O poeta Castro Alves tem uma obra sob o título Vozes da África. E eu vou ler um trecho para vocês, que diz assim, Castro Alves: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? E segue o texto. E por que eu contei essa historinha? Porque ela é mais longa, mas eu vou ficar por aqui. Porque o título do nosso capítulo é Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará é o tema proposto para hoje. Então, naquela época, hoje eu tenho esse entendimento. Foi a hora em que eu busquei, sem saber que eu estava buscando. A partir dali, as respostas que Deus nos envia, geralmente, abram aspas aí, chaves e colchetes. Geralmente, as respostas que Deus nos dá, e Ele sempre nos responde a todas as nossas perguntas, os nossos pedidos. Geralmente, não é do jeito que a gente espera. Não é do jeito que a gente quer. E, geralmente, não é o que queremos. Normalmente, a resposta divina é daquilo que necessitamos, para que lá no futuro, não muito distante, alcancemos aquilo que as Escrituras chamam de a graça. Mas, para isso, nós precisamos percorrer um certo período de tempo para que tenhamos o mérito de alcançar o que nós estamos buscando. Por esse motivo, o que pedimos não vem de imediato. Vem aquilo que necessitamos para que nós possamos nos preparar. Então, naquela época, repito, sem o saber, eu busquei. Nem eu tinha as respostas, vieram as mais loucas possíveis. As dificuldades que eu achava que eu tinha, que já eram muitas, se multiplicaram. Dificuldades amorosas, dificuldades de relacionamento com amigos. O meu melhor amigo, na época, se tornou o meu maior adversário, meu maior inimigo.
Dificuldades em casa, quando meu pai voltou de anos e anos de trabalho árduo, se aposentou, dificuldade de relacionamento com meu pai, com o meu irmão. Ou seja, a vida virou o caos. Mal sabia eu que todo esse processo era um trabalho de burilamento, era um trabalho de educação dos sentimentos, das emoções, porque eu busquei a base do estudo de hoje. Eu vou passar daqui a pouco um vídeo para vocês. É buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, todo um processo se desencadeou a partir do momento em que eu pedi. Mas depois que eu pedi, eu tinha que buscar. Como eu ainda não tinha noção da coisa, quem buscou foi minha mãe. Minha mãe me levou para tratamentos em vários centros de Umbanda. Depois passou-se um tempo, o problema não se resolvia. Ela bateu a porta de um centro espírita, chamado Centro Espírita Ivon Costa, em Belém do Pará, muito distante da nossa casa. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela disse: meu filho, é a minha última, me dá uma última chance. Me dá mais esta oportunidade. Se não resolver, paciência, mas se vai comigo, eu digo vou. E ela me levou lá. Lá nós descobrimos que o problema não era comigo, era com a minha família, mas que eu precisava participar da solução do problema. Então eu pedi, a minha mãe bateu, a porta se abriu. Ali eu tive contato pela primeira vez com o espiritismo. Esse que chamam de kardecista. Aí vocês devem estar se perguntando, então agora a vida começou a melhorar. Não, piorou. Os desafios foram maiores. Porque quanto mais você adentra no conhecimento, mais experiências você tem que passar para aplicar o conhecimento que você adquiriu. Até chegar ao ponto em que eu já estava na universidade, fazendo faculdade de pedagogia. Foi sugerido que eu viesse para o Rio de Janeiro, junto do meu irmão que morava aqui. Supostamente porque ele queria que eu viesse para cá morar com ele, por uma necessidade. E aí os problemas, Newton, melhoraram? Nem um pouco. Muitas dificuldades com meu irmão. A partir daí, minha mãe desencarnou, faleceu, lá em Belém. Esse foi o meu primeiro retorno a Belém, depois de eu vir para o Rio de Janeiro. Eu fui para enterrar minha mãe. Após 2 anos, meu irmão desencarnou no Rio de Janeiro. Eu levei o corpo para Belém, para enterrar meu irmão em Belém.
Na morte do meu irmão ou da minha mãe, agora a memória é aquela que está lá no fundo do poço, eu lembro que eu desci a Rua São Carlos, no Estácio, onde eu morava, próximo ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, e conversei com o moço de novo. Eu estava indo para a faculdade, porque eu tinha transferido o meu curso aqui para o FRJ, no Rio de Janeiro, continuar os estudos. E aí, ao descer a ladeira da Rua São Carlos, eu conversei com o moço de novo. E disse assim, olha só, a partir de agora, vai ser como tu queres. Porque do jeito que eu sempre quis, nunca deu certo. Então, eu me rendo. A partir de agora, como você quiser fazer, pode mandar. De bom e de ruim. Aí, lembrando, Márcia, aquele nosso comentário no grupo de estudos. Porque o que nós achamos que é ruim é pela nossa ignorância. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Vou repetir. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. A gente que não consegue captar a vossa mensagem, honorável guru. Então, eu falei para ele, olha, manda de bom e de ruim. O que você mandar, se eu tiver que voltar para Belém, eu vou voltar para Belém. Se eu tiver que ficar aqui no Rio de Janeiro e morrer aqui, eu vou ficar no Rio de Janeiro e morrer aqui. Mas vai ser do jeito que você quiser. A partir daí é que o jogo virou, pessoal. Os problemas se avolumaram, porque nós vivíamos de aluguel com meu irmão, aí meu irmão desencarna, só ficou meu pai em Belém, meu pai não quis morar mais em Belém, foi embora para o Maranhão, etc, etc, etc. E aí eu me vi sozinho no mundo. Aí Deus me deu uma filha, que agora está com 18 anos, Ângela. Nunca me faltou trabalho. E um dia me arrumaram um emprego num supermercado ali no Estácio, e num sábado pediram para eu entregar uma compra. Aí eu fui bater aonde com essa compra? No Centro Espírita Bezerra de Menezes. Lá eu vi que tinha uma reunião quinta-feira à noite, e dessa reunião quinta-feira à noite nós estamos aqui batendo esse papo. Então, vou fechar por aqui, que senão não acaba essa história. Só para vocês entenderem que quando você se entrega de coração e alma à vontade divina, as coisas passam a acontecer. Mas é necessário que sejam feitos alguns ajustes na sua existência. É necessário que você tenha a humildade de entender que existe um ser supremo que rege o universo, que mantém as coisas funcionando na perfeição. Então, o nosso tema de hoje tem como fundamento Kardec, sempre que inicia os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como base alguns trechos das Escrituras Sagradas da Bíblia, versículos e alguns capítulos. E a base desse capítulo, do item 1, é um versículo, um capítulo, que eu vou passar para vocês em forma de vídeo. Eu espero que funcione. Às vezes o meu moço aqui, ele não me obedece. Vamos lá, Senhor. Abriu aí? Pedi, O vídeo? e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate,
abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Perceberam o final? Quanto mais vosso Pai dará bens aos que lhe pedirem. Então eu pedi. Não por acaso hoje eu tenho outra família, eu tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa e uma casa que me acolhe do frio e da chuva e um emprego que me sustenta. E novos amigos, como parte deles estão presentes aqui fisicamente neste encontro. Pessoal, o nosso objetivo nesta manhã é que, ao final desta exposição, cada um de nós consiga responder a 3 perguntas. Mas essa resposta vai ser no íntimo. Não é resposta aqui, não, é no seu íntimo. Você tem aí o resto dos seus dias para responder a essas 3 questões. Que questões? O que estamos pedindo? Nós temos noção de que nós pedimos à divindade através das nossas preces? O que estamos buscando? Será que o que nós estamos buscando é aquilo que realmente nós estamos necessitando? Ou queremos por conta do orgulho, por conta da vaidade, ou por conta das nossas ambições? O que estamos buscando? E onde estamos batendo? Que porta que nós estamos batendo? É a porta da fama? É a porta da riqueza? É a porta da vingança? Então, essas reflexões, a gente espera que, ao final, a gente já tenha aí um cabedal de conhecimentos para nos ajudar a solucionar esses problemas. Bom, o trecho que nós acabamos de ouvir é uma parte do Sermão da Montanha, que deveria ser para todos nós o maior de todos os roteiros. Agora há pouco estávamos eu, Márcia e Sônia conversando sobre livros, elas estavam conversando ali sobre livros que estão lendo, que estão comprando, empolgadíssimas, por sinal. Mas se a gente pegar todo esse conhecimento, todas essas maravilhas, não dá o Sermão da Montanha. Não chega perto do Sermão da Montanha. Primeiro, por conta do autor. E segundo, por conta da profundidade do conhecimento que ali está exposto. Tudo que Jesus falou é um conhecimento atemporal. Você pode aplicar o conhecimento antes da existência do Cristo, durante a existência do Cristo e depois da existência do Cristo. Porque é um conhecimento para toda a humanidade de todo o universo. Está tudo ali. Uma orientação segura de como nós devemos nos portar ou nos comportar durante a nossa existência.
Então, Kardec vai pegar esse trecho do Sermão da Montanha e vai comentar para nós sobre dois aspectos que ele chama de pontos de vista. Sobre o ponto de vista terreno, aqui do tete a tete, e do ponto de vista moral. Do ponto de vista terreno, ele vai nos dizer assim: a máxima, buscai e achareis, é análoga a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, o que o Espiritismo chama de lei do trabalho é uma necessidade que nós temos. Não só do trabalho físico, como nós vamos ver daqui a pouco, mas do trabalho mental, do trabalho intelectual. Tem uma frase de Jesus que é muito significativa, que ele diz: a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós temos que produzir. E é resultado dessa produção o progresso, que também é uma lei, tudo evolui. No universo, nada está parado, tudo está em movimento, em transformação. Lembrando aquela famosa frase lá que é atribuída a Lavoisier, mas tem gente que diz que não é de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E nada se cria também, etc. Então, nós temos que seguir essas duas leis. Tem outras. Quem quiser, é só pesquisar as leis morais lá no livro dos Espíritos. Seguindo. Kardec nos diz que na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência por força de 3 imperativos. O que ele chama de infância da humanidade é lá, assim, entendeu? Tipo, há 1 ano atrás. Não sei se vocês sabem, mas lá na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, ele nos diz assim, ó, capítulo 3, versículo 8, Pedro diz: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, quando a gente fala de tempo, na eternidade, eu estou falando de um dia, eu estou falando de muita coisa, né? Eu estou falando de milhões de anos. Então, na infância da humanidade, depois que o princípio inteligente achou um corpo e começou a desenvolver a inteligência, o homem se preocupava com 3 coisas: daqui a cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos seus inimigos. É o desenvolvimento de uma inteligência primitiva chamada instinto. Está claro ou está confuso? Não sofram, tá? Relaxem. Então, no princípio, nós só nos preocupávamos com isso aqui. Segue Kardec. Mas como poderia a humanidade progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Porque Kardec vai nos dizer assim, a partir daquelas 3 necessidades lá. Deus, porém,
lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, o que não acontece nos animais. Eles pararam na inteligência primitiva chamada instinto e só se preocupam com aqueles 3 quesitos lá: cata de alimentos, se defender das intempéries e se defender dos inimigos. Ao homem foi dado um desejo de melhorar-se e de melhorar o mundo que o rodeia. Então, Kardec diz aqui que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Kardec está explicando para nós por que hoje, século XXI, nós não moramos nas cavernas. Porque nós saímos do estado de selvageria para um estado de civilização. Esse foi o nosso processo evolutivo até aqui, este momento. Com o apoio e o amparo da ciência. E quando ele fala do alimento material e o alimento espiritual, entra aí o caráter religioso da coisa. Desde que essa inteligência passou a pensar, ela começou a ter a noção de que existe um ser que eu não vejo, mas que organizou esse troço todo, que nos envia a chuva quando tem que chover, nos envia o sol quando tem que solar. Hora é dia, hora é noite. Mas que nós não sabíamos explicar. Os índios chamam de Tupã, outros chamam de Alá, nós chamamos de Deus. Porque nós precisamos coisificar, nós precisamos identificar o que é isso, o que é aquilo. Nós vivemos no mundo material, no mundo físico. Nós precisamos de referências palpáveis, digamos assim. E nós chamamos de Deus, de divindade. Então, esse conhecimento é a religião que vem nos trazer essas informações. Ao longo do tempo, todos os povos tiveram os seus religiosos, os seus pajés, as suas pitonisas, os seus oráculos, os seus profetas. Hoje nós temos os nossos médiuns. Então, percebam aí a sabedoria divina. Tudo tem uma ordem, uma seleção de acontecimentos, fatos e coisas que vão se organizando ao longo do tempo. Como diria Einstein, eu acho que foi Einstein que falou, a natureza não dá saltos. Deus não joga dados. Tudo tem um encadeamento, uma perfeição, uma ordem, uma organização. Então, quando Kardec vem com esse conceito de pré-existência da alma e reexistência, ele tirou isso da cabeça dele?
Preexistência da alma, para quem não é espírita, significa dizer que a alma antecede a existência do corpo físico. E quando ele fala de resistência, significa dizer que essa alma ou esse espírito, ele reencarna. Então, estamos falando aqui de encarnação e reencarnação. Essa alma, para evoluir, ela precisa passar por esses dois processos. Ora, estamos no mundo físico, materializados, que é como nós estamos conversando aqui, e com o fenômeno da morte, nós passamos por um plano que nós chamamos de plano espiritual, ou extrafísico. Eu tenho dificuldade com o conceito de outro lado. Não que esteja errado, mas eu tenho dificuldade desse negócio que ora estamos do lado de cá, ora do lado de lá. Eu ainda não consigo dimensionar isso no espaço-tempo. Então, eu prefiro trabalhar com o conceito de plano. Ora estamos no plano físico, material, ora estamos no plano espiritual. Sendo que, mesmo materializados no plano físico, nós estamos no plano espiritual. Tipo assim, ó, dentro. Então, isso que Kardec está nos chamando a atenção aqui é uma necessidade dentro do nosso processo evolutivo. E ele vai argumentar sobre isso aqui, que eu estou chamando aqui de argumento, pelo menos 3 argumentos. O primeiro, ele diz assim: se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade... O negócio aqui não vai deixar eu ler, então vou ter que ler para cá. Cadê? A humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos. Não haveria evolução, percebe? Tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Então, nós ficaríamos o tempo todo lá, no tempo das cavernas, lá, catando alimento, se defendendo das intempéries, se protegendo dos inimigos. Segundo argumento, ao contrário, voltando com o progresso que já realizou, a lei do trabalho aí, gente, e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral, que é o estágio que nós nos encontramos. Nós já evoluímos materialmente o suficiente para começar agora um trabalho de evolução moral. Já faz algum tempo que nós saímos do estado de barbárie. E o terceiro argumento de Kardec diz assim: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Vocês sabem que quem fica em coma, por exemplo, os membros dessa pessoa vão se atrofiando, porque ela não está fazendo nenhum tipo de exercício físico. Quem fica doente, acamado por muito tempo, sofre esse mesmo problema. Depois a pessoa tem que fazer exercícios e caminhadas e tal para recobrar a força da musculatura, etc, etc. É que Kardec está falando aqui. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, olha, ele está falando em 2 trabalhos aqui.
seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. A gente continuaria lá naquelas 3 necessidades lá, cata de alimento, etc, etc, etc. É o que Kardec está colocando aqui para nós. E a título de conclusão kardeciana, ele diz assim, ó, por isso é que faz do trabalho uma necessidade. Ele disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Lembram? Falei lá no começo. A cada um segundo as suas obras. Então, o trabalho não é uma obrigação, é uma necessidade para a gente evoluir. Em virtude desse princípio é que os espíritos nos acorrem a poupar, não acorrem, voltando aqui, em virtude desse princípio, nos diz Kardec, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe põe nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Kardec está nos chamando a atenção aqui, aquela história do eterno pedinte. Ele pede, 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 mas não faz nada. Não produz nada. Já quer receber pronto. Aí corre lá na espiritualidade, ó, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Mas não sai para entregar currículo, não sai para ajudar alguém que está numa situação pior que a dele. Então, não vai ter esse tipo de ajuda. Kardec está nos chamando a atenção aqui. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio. Olha só. À custa de nada. E ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela produz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha, afastas tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Outro dia eu vi uma frase no Instagram que ilustra isso aqui. Diz assim, ande ou então pise na certeza de que Deus colocará o chão. Isso é a fé. Quem tem fé não tem dúvida. Aquele moço lá que foi lá no centro cultural falar com Deus e perguntar onde é que ele estava, hoje não tem mais essa dúvida. E a fé que a doutrina espírita me ensinou não é a fé da crença. Porque se você me perguntar, Newton, mas então você crê em Deus? Eu vou te dizer não. Eu sei. Eu não preciso crer na existência de Deus. Eu sei que Deus existe. E como tu sabes? Pelas obras. Eu, ultimamente, desde o mês passado, eu acordo muito de madrugada, então eu olho o alinhamento dos planetas. Vocês sabiam que quando a Lua nasce lá, vai junto dela Vênus, Marte, Saturno e Júpiter? E teve uma época que estavam quase numa reta, assim, alinhados. Foi o mês de julho todo aí. De madrugada eu acordava e até postei no Facebook alguma coisa a respeito. Mas volta para cá. Está claro até aqui, gente? Vamos seguir aqui. Agora, Kardec vai analisar do ponto de vista moral, e é aquela hora que a gente corre porque faltam 10 minutos para as 11.
E eu não quero atrasar o almoço de ninguém. Vamos lá. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir, que eu acho que eu me perdi aqui, não perdi. É muito papel, gente. Vamos lá. Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e a tereis. Pedir a assistência dos bons espíritos, eles virão acompanhá-los. Para quem não é espírita, pede ao anjo de guarda, pede ao santo de devoção, pede o caboclo guia. Não tem problema nenhum. Tá? Pedi a assistência dos bons espíritos, eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Conhece a história de Tobias? Eu queria contar, mas eu acho que vai dar tempo, é rapidinho. O livro de Tobias é um livro que não consta na Bíblia hebraica. Ele só foi incorporado à Bíblia católica. É um dos 7 livros, 7 livros chamados de... Eu anotei isso em algum lugar para não esquecer, e agora eu não estou achando ele. Cadê você, meu filho? Está aqui. 7 livros deuterocanônicos. Eita, pau! Bora lá. São 7 livros deuterocanônicos que foram incluídos no cânon, na Bíblia Católica. Então, nós temos o livro de Tobias, o livro de Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria de Salomão e Baruque. E Eclesiástico. Quase decorei isso aqui. Eu decorei metade da tabela periódica, quase que eu não decoro isso aqui, gente. Mas vamos lá. A história de Tobias é a seguinte. O resumo do resumo da ópera. Tobias precisava fazer uma viagem para resgatar um dinheiro que o pai dele tinha empregado numa outra cidade, só que ele não sabia o caminho. E aí o pai dele disse, olha, acha alguém que conheça o caminho e que te guie. E aí aparece para ele o anjo Rafael, ou Gabriel. Rafael. Sem se identificar que era o anjo Rafael. Ele diz, olha, eu estou indo para uma viagem, mas eu não conheço o caminho. Você conhece ele? O anjo disse, olha, eu conheço, já fui lá e tal, ppp, tá. E aí eles empreendem essa viagem. Lá pelas tantas, Tobias, ele é mordido por um peixe. E aí Gabriel diz assim, pega esse peixe, tira desse peixe o fel, o coração e o fígado, que vão servir como remédio. Para quem quer entender fenômeno espírita, vai entender por que Gabriel, um anjo, que fica lá no top de linha, um dos top de linha lá, colado com o Senhor, se materializou e ficou nessa viagem toda com Tobias. Um caso fantástico, assim. Mas vamos lá, volta aqui. Então, lá, chegam à cidade. Sara era uma mulher que tinha tido 7 maridos e todos os 7 morreram. Ela estava naquele período ali de quero morrer, não aguento mais. E aí, Tobias vai e casa com ela, com Sara. E aí, ela tinha um problema lá, que ele usou o coração e o fígado do peixe e curou o mal de Sara, que eu não me lembro agora o que é. Mas vai lá ler o livro. E aí ficou com fel. Retornaram para a cidade dele. O pai dele tinha ficado cego, o pai de Tobias. E aí, com este fel, ele cura a cegueira do pai dele. Para a Bíblia foram os 2 milagres. E aí, ao final dessa jornada, o pai manda chamar a pessoa que guiou o filho dele para pagar, porque eles iam pagar para ele um salário. E aí, o anjo se declara para existir e fala o que aconteceu. Ele tinha feito uma prece a Deus e a resposta vinha em forma da tentação, do desafio. Tanto o pai de Tobias como Sara fizeram uma prece a Deus. E a resposta veio em forma de dificuldade.
ela teve problemas de saúde e de relacionamento, e o pai de Tobias ficou cego. E aí o Rafael diz, eu sou Rafael, da Pleiade do Senhor, fico ali com ele, e ele me enviou para... Mas agora eu vou ascender aos céus, e desaparece. A família de É uma história belíssima, o livro de Tobias, porque fala de família, fala de amor fraternal, amor familiar, respeito às regras, às leis, respeito a Deus. Fala da alegria, da responsabilidade. Vamos lá. Continuando aqui do ponto de vista moral. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às próprias sortes. Isso aqui que eles estão falando é o seguinte: quando eles percebem que você não está sendo sincero naquilo que você está falando, eles se afastam e deixam você com o seu livre-arbítrio. É isso que eles estão falando aqui. E as quedas que derdes, na taquidermos aqui, equiderdes, serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos lá, parei aqui, agora eu vou para cá. No livro Pão Nosso, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Falta pouco, né, minha querida? Eu não queria atrasar o almoço, não, mas acho que eu vou atrasar. Mas vamos lá. No livro Pão Nosso, inspirado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos uma lição, a 109, cujo título é Três Imperativos. E Emmanuel nos diz assim, ó: pedi, buscar e batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. É imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Ou seja, sair do mundo de ilusão que a gente vive. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se do esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Deixa eu tentar arrastar aqui para ver se eu leio o resto aqui. Volta aqui. Volta aqui. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico, sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não basta, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Lembra daquelas três perguntas lá em cima? Então, agora aqui, Emmanuel está nos dando o roteiro para a gente responder aquelas três perguntinhas lá do começo. A partir daí, eu acho que agora aqui é um videozinho sobre essa questão de quando eu falei que eu não acredito na existência de Deus, eu sei que Deus existe. É uma parte de um filme, The Big Bang Theory, que é uma série, e o jovem Sheldon qualquer coisa, Sheldon Cooper,
nos fala sobre a existência do Criador. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Eu não sabia. Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. Aonde quer chegar com isso? É que a gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Quais as chances disso acontecer sem querer? Por que está tentando me convencer a acreditar em Deus? Você não acredita em Deus. Eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Percebem a diferença? Se nós educarmos o nosso olhar e tivermos olhos de ver, como nos diz Jesus, nos orienta lá nos evangelhos, a gente vai compreender que, independente de nós acreditarmos ou não na existência de Deus, ele existe. Porque, como diz o jovem Cooper, a lógica no universo, há uma ordem. Nós, no nosso mundinho aqui de 8 planetas, achamos que mudamos alguma coisa. A gente não consegue mudar um grão de areia numa praia. Não temos esse poder. Temos, sim, essa pretensão. Nós podemos transformar, modificar. Mas o poder de criação é divino. Então, pessoal, esse foi o resumo daquilo que nós achamos interessante trazer nessa manhã. É importante que a gente busque o conhecimento, independente da religião que professamos, independente de acreditarmos ou não na divindade, independente se no momento estamos felizes, entristecidos ou magoados com alguma coisa. É importante nós sabermos, precisamos mudar o nosso estado mental. Nós precisamos educar não só a nossa mente, o nosso pensamento, mas também educar as nossas emoções. Porque se buscamos a felicidade, ela só virá até nós, quando nós nos sentimos em condições de sermos felizes. Quando Jesus disse, brilha a vossa luz, é porque a luminosidade, a claridade só vai chegar até nós quando nós estivermos brilhando. Enquanto nós nos encontrarmos na escuridão do orgulho, do egoísmo, das vaidades, das ambições efêmeras, nós vamos continuar necessitados de luz. Só que a luz está em nós mesmos. Cada um de nós é um sol, mas ainda precisamos do sol exterior para nos iluminar o dia e alegrar as nossas vidas. Para deixarmos de ser seres na escuridão, precisamos exercitar esse brilho à vossa luz. Outro dia eu vi um outro vídeo que o palestrante, eu acho que é Mário Cortella, nos fala o seguinte: se você está com uma vela acesa e você encontra uma outra pessoa com outra vela acesa, quando vocês passam um pelo outro, ambos estão iluminados, mas cada um continua com a sua própria luz. Agora, se você está com uma vela acesa e passa por uma outra pessoa que está com a vela apagada, e você cede a chama da sua vela para a vela do outro que está apagada, ambos saem iluminados.
Você doou o que você tinha de melhor e não perdeu. O outro que não tinha, ganhou. Portanto, podemos doar o que há de melhor em nós, em benefício do outro. Estaremos iluminando a nós mesmos. Agradeço imensamente a atenção de todos, em especial a esta casa, que me acolhe com muito amor e carinho, e me deu essa oportunidade, mais esta manhã, estar contribuindo na seara de Jesus, como humildes trabalhadores que somos. Muito obrigado pela atenção e tenham todos um bom domingo. Nós agradecemos a você, Newton, todo o trabalho realmente da doutrina espírita, é trazer os seus ensinamentos para que nós possamos refletir e começar dando prosseguimento até o nosso retorno espiritual e, naturalmente, dando continuidade quando estivermos desencarnados à renovação de nossas atitudes. Então, nós temos dedicado todo esse período de trabalhos a isso. Vamos fechar na próxima reunião, a nossa querida Olegária estará conosco, fazendo o estudo sobre o renovar das atitudes. Então, vamos aproveitar, convidando a todos para estarmos juntos no próximo domingo, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, usufruindo dessa ambiência espiritual. E durante a nossa reunião, todos nós recebemos as vibrações que necessitávamos. Por isso, a importância de chegarmos à reunião antes dela começar, porque os amigos espirituais já estão presentes a nos favorecer. Vamos, então, fazer a nossa prece para que, nesse momento, possamos finalizar com toda a ambiência, com toda a misericórdia que recebemos, pensando na nossa casa, recebendo aquele passe que todos nós necessitamos e queremos. Então, nesse momento, através da prece final. Amigo e mestre Jesus, agradecemos, Senhor, o ensinamento desta manhã, levando à reflexão o dia a dia de nossa existência terrena. Agradeçamos a doutrina dos Espíritos, base do caminho redentor de nossas vidas para a nossa evolução. Orientação para o amar a si mesmo e ao próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, Senhor, que possamos, nesse momento contigo, particularmente, coração a coração, recebermos de Bezerra de Menezes as vibrações que necessitamos para o nosso erguimento físico, espiritual e mental. Que a tua paz, Senhor Jesus, continue entre nós e que possamos, assim, encerrar com alegria e respeito a reunião da manhã de hoje. Que assim seja.